Olá, bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Esse é o nosso episódio de número 66, continuando com o tema A Monogamia e a Lógica da Racionalidade Transgressora, hoje parte 12. Eu sou Timóteo Madaleno, eu sou psicólogo de formação, eu tenho um doutorado em psicologia, eu tenho uma formação em teologia pastoral e urbanidade, e sou professor de psicologia e educação do Instituto Federal de Goiás, no campus Goiânia. Professor Cláudio Ivan de Oliveira, também é psicólogo, é doutor em psicologia pela UNB. Professor Cláudio tem uma formação em teoria social, tem uma formação em teologia pastoral e urbanidade, e é professor de história e epistemologia da psicologia da PUC de Goiás. Professor Anderson Clayton Pires é filósofo, teólogo, sociólogo. Professor Anderson tem um doutorado em sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem um doutorado em teologia, em hermenêutica bíblica, pela Este de São Leopoldo do Sul. Lembrando rapidamente o que nós anunciamos nos dois últimos episódios, até o episódio passado nós fizemos uma longa análise, são muitos episódios, já perdi a conta, teria que parar aqui para pensar. Se a gente pegar as duas sequências que nós fizemos sobre a monogamia, foram duas sequências longas, essa segunda acho que foi mais longa um pouquinho, foi feita uma análise crítica do modelo monogâmico, né? A monogamia que não consegue se sustentar mais dentro de um contexto de mundo em que não há mais a clareza moral, os limites morais claros, não há mais uma definição clara de identidades individuais, né? Não há mais a clareza a respeito dos limites que se tem no casamento. Um mundo, a gente tratou de várias coisas, né? Um mundo onde a saúde moral da relação se tornou muito mais difícil, muito mais complicada. Um mundo onde a manutenção do afeto na relação se tornou mais difícil. A fidelidade conjugal se tornou mais difícil, um mundo muito propício para o desenvolvimento de uma racionalidade transgressora, e aí a gente analisou um número de variáveis significativo para mostrar a complexidade do ambiente cultural que nós vivemos, como isso afeta uma monogamia, que nem sempre ou quase nunca é abordada criticamente como ela precisa, para a gente conseguir fazer um diagnóstico correto, mais preciso possível, do que está acontecendo com os casamentos no mundo atual. Porque tem crescido tanto o divórcio entre pessoas que se dizem cristãs, sejam evangélicos, sejam católicos, independente da vertente, né, do mundo evangélico, protestante a qual a pessoa pertence, há um número crescente de divórcios. E para além dos divórcios, um problema que pode ficar um pouco mais silencioso, mas que não é menos preocupante, que é a quantidade de práticas complicadas, né, por casais casados, a prática do adultério, práticas às vezes até consensuais, como homenagem à Troá, como o swing, né? Então a gente tratou de tudo isso ao longo dos episódios. E aí a gente disse, bem, a gente está fazendo essa crítica porque a gente quer chegar num lugar, a gente quer propor uma revisão, né? Como é que a gente reestrutura, renova a monogamia à luz da fé cristã, sem, portanto, trair os valores fundamentais, as colunas e os fundamentos da fé cristã, mas ao mesmo tempo pensando o que precisa ser feito para renovar esse modelo. Então, nosso ponto de partida é a fé cristã. Né? Então, a gente olha para a cultura, olha para o modelo e agora a gente começa a conversar sobre o que precisa acontecer para a gente reverter esse processo. Eu vou começar com um versículo que eu já mencionei diversas vezes aqui, né? Um versículo de Paulo, que diz o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Boa tradução essa aqui. É uma das melhores traduções, talvez a melhor tradução que nós temos em português, né? Porque os dias que não sejam insensatos, mas sábios, né? Paulo era
Rabino, e como rabino, ele tinha uma certa afinidade com a literatura sapiencial. É clássico isso, né? Nós temos movimentos de revitalização tanto da ética quanto da moral religiosa que foi realizada a partir do cativeiro de Babilônia. E nós temos várias escolas rabínicas que se desenvolvem a partir dali, que são representadas por diversas comunidades de seguidores, representadas por sinagogas, né, na Galileia e na Judéia também, né, entre as quais Jesus frequentava, né, aos sábados. E Paulo, apesar de não ter conhecido Jesus nessa época, né, não ter tido contato pessoal com ele, ele já era, né, pertencente de... Provavelmente ele aprendeu o Antigo Testamento na língua grega, na Septuaginta, e porque nós não temos uma Septuaginta no aramaico, aliás, um Antigo Testamento no aramaico, e a língua corrente na época de Jesus era o aramaico, né? Então nós não temos o hebraico mais, o hebraico falante mais, né? O aramaico é um dialeto, né? E se desenvolveu, sobretudo, a partir do cativeiro de Babilônia, né? Então nós temos um rabino fortemente impactado por uma herança ética que vem da sapiência hebraica, da poesia hebraica. Portanto, quando ele estende em forma de tom exortativo essa expressão, tenham cuidado, a gente tem que lembrar daquilo que o salmista diz, né? Pondera a vereda dos teus pés. Na verdade, é uma forma diferente, uma paráfrase de Paulo, né, que pode ser facilmente associada a algumas expressões que vêm dos Salmos, né? E veja bem, o cuidado ele é colocado porque se viver de forma não destituída desse discernimento que deve compor a forma ética do cristão viver, ele corre o risco de ser transformado em uma luz que não ilumina. É um sal que deixa de salgar, ou deixa de temperar, né? Dá sabor à comida. Paulo está preocupado no sentido amplo, ele está preocupado com a forma como os cristãos vivem. Note bem que aqui não se trata de uma defesa ao discurso eclesiológico. Eu não venho aqui para falar sobre vida na igreja, eu venho aqui para falar sobre vida na fé. A igreja é onde nós podemos expressar essa convivência, essa vida na fé de forma comunitária. Eu penso que isso é importante, é saudável. Para algumas pessoas chega a ser fundamental. Fundamental. Mas temos que tomar cuidado, porque a fé não deve ser expressa em forma de linguagem eclesiológica, mas como forma de se viver a vida a partir da fé, expressa em termos de linguagem moral e de senso ético, para produzir o discernimento no momento em que a gente escolhe fazer escolhas para representar ou para deixar claro que não há uma dissociação entre a vida da fé e o compromisso ético de engajamento moral que cada cristão deve ter na forma como se vive. Se quer viver como solteiro, Paulo diz, então se viva, sem nenhum problema.
E Paulo faz, inclusive, uma certa apologia. Diz que se viver como solteiro é melhor. Mas se quer se viver como casado, então saiba exatamente quais as implicações dessa escolha. Porque se entra para o casamento sem ponderar a natureza da própria instituição que é o matrimônio, as implicações dessa coexistência, macho e fêmea, nessa instituição que torna o nível de cumplicidade dos dois uma espécie de fusão de dois horizontes, fusão de duas vidas, macho, a fêmea, marido e esposa. Então, veja bem, os dois se tornarão uma só carne. Isso é complicado. Por quê? Porque as diferenças têm que ser pautadas. Sem as diferenças não pode haver unidade. A unidade se constrói a partir das diferenças. O que está acontecendo hoje no casamento? As diferenças estão abolindo a natureza unitária da coexistência no matrimônio. Por quê? Porque o marido entra para a relação no casamento e a esposa entra para a relação no casamento, mas querendo viver de forma autorreferente, egoísta, egocêntrica. Por que isso está acontecendo hoje? Porque nós vivemos num mundo em que a emancipação do eu, do tu, se tornou critério de validação de um modus vivendi típico e característico de uma cultura secular. A cultura da secularização, ela promoveu uma dissociação das unidades, portanto, fragmentação das unidades. Isso produziu várias formas de vidas que acabam sendo autoexistentes. Acaba aparecendo, sendo percebidas na vida social, na vida fora da comunidade, fora da igreja, dessa forma. Então, há um tensionamento. Esse tensionamento, ele é típico, ele é próprio de duas vidas que estão coexistindo numa mesma unidade. O problema é que o que está acontecendo agora é que o egoísmo de cada unidade está produzindo a morte da própria unidade. Casamento é unidade afetiva, casamento não é contrato social. Se não é contrato social, a base da relação é o afeto e não o espírito competitivo. Veja bem como a reforma religiosa contribuiu não a favor do casamento, mas contra o casamento. O que o conceito de vocação em trabalho nesse contexto do capitalismo moderno produz, até mesmo para a família e para os casais? Produz um espírito de dissociação que passa a ser estruturante da própria relação macho e fêmea no casamento. Parece que os casais entram para o casamento, as pessoas entram para o casamento, o macho e a fêmea entram para o casamento para desenvolver essa necessidade de expor cada qual dentro da sua atividade e da sua preferência profissional ou preferência social, habilidades que vão
enaltecer a sua competência pessoal. Via de regra, as esposas podem desenvolver uma certa amabilidade social, mas isso, na verdade, faz parte de uma estratégia para deixar em evidência a habilidade que ela tem de ser mais competitiva em termos de atrair os olhares sociais para si, no sentido de enaltecer as suas próprias qualidades como um agente social. Então parece que tudo que se faz dentro do casamento hoje, nesse contexto, pós-reforma protestante, se tornou competição. As pessoas perderam a noção de que no casamento, compreendido como unidade afetiva, não deve haver competitividade entre as partes da unidade. As partes não morreram, elas coexistem. Por isso é unidade afetiva. E é só no afeto que essas partes podem existir como diferentes. Fora do afeto, essa possibilidade não existe. Fora do afeto, isso produziria guerra, produziria autodestruição dessa própria unidade que é o casamento, unidade afetiva. Então, o capitalismo conseguiu produzir um componente de autodestruição dessa unidade afetiva. As pessoas casam, vou voltar àquela crítica que eu já fiz, e esse é o que está presente hoje, quando se fala em monogamia. O casamento monogâmico hoje representa uma espécie de sociedade de dois profissionais, o macho e a fêmea, que se empenham, cada qual, em trabalhar, ganhar dinheiro para construir uma carreira de sucesso social. É social porque tem que haver o reconhecimento dos outros. Não existe um sucesso que não possa ter ou gerar ou produzir o aplauso de fora. Então eles casam, aí querem mostrar primeiro para a família, né? Para os pais, para os tios, para os avós, para os irmãos, o que eles cresceram depois que casaram. Então, a cada conquista, cada bem acumulado, isso serve como uma espécie de modelo que ostenta um poder que acaba sendo associado a essa ética religiosa típica do espírito do capitalismo moderno. As partes são competitivas. Elas são potencialmente inimigas. Por quê? Porque elas não se compreendem como unidade afetiva, mas como contrato social. Elas constroem o patrimônio não só para ostentar para o outro que houve uma mobilidade social. Portanto, essa mobilidade social é uma mobilidade que gratifica, que coroa, que premia, que acaba favorecendo a ostentação do capital social de ambos. Obviamente, alguém pode pensar, não, mas dependeu mais dele. Não, dependeu mais dela. Não, ela trabalhou mais. Não, ela conquistou mais. Não, ele conquistou mais. Que infelicidade. Que tristeza se tornou um matrimônio monogâmico por causa dessa influência desse capitalismo de patrimônio que produziu essa deformidade na imagem do matrimônio, na ontologia do matrimônio, que ao invés de
diluir esse espírito de ebulição, acaba produzindo exatamente o oposto, a excitação. Parece que não há unidade no sentido compreendido da Bíblia, né? A unidade significa uma unidade afetiva, por quê? Porque a intenção de servir o outro. A intenção de servir o outro. É como dizia o Barth, né? O amor é isso, o ágape é isso. É essa capacidade de favorecer o outro, partindo do pressuposto de que a minha direção, a intenção da minha ação, ela não visa confirmar um sentido de uma tradição, e nem de alimentar a cultura de um pragmatismo social, capitalista. Ao contrário, é a necessidade dela e dele. É a necessidade dele que aproxima ela dele. E é a necessidade dela que aproxima ele dela. Se o casamento fosse compreendido dessa forma, nós teríamos menos rumor de contendas dentro da relação. Briguinhas por pequenas coisas. Parece que há uma necessidade de criar um conflito desnecessário. Mas a gente não consegue entender a lógica de funcionamento de todos os conflitos que começam a fazer parte de um casamento, de uma relação, de uma coexistência macho e fêmea, que não existe mais, né, da forma afetiva. Né? Existe de uma outra forma. Quando eu falo de competitividade, eu falo de racionalidade capitalística. Quando eu falo de unidade afetiva, eu falo de racionalidade afetiva. Pensada e praticada para o benefício do conjunto. O conjunto das partes. O capitalismo de patrimônio condenou o matrimônio no modelo monogâmico. Então, hoje nós temos um problema. Hoje nós não temos mais uma sociedade em que se predomine a presença do macho no mercado. Não tem mais essa coisa esse padrão social do marido ir para o trabalho e a mulher ficar em casa cuidando dos maridos, dos filhos. Não existe mais. Esse é um padrão que deixou de existir no mundo atual. Então, a esposa quer ir para a universidade, ela quer estudar, ela quer se especializar, ela quer fazer o seu mestrado, quando muito também quer fazer o seu doutorado. Ela quer ter o mesmo salário do marido. Ela quer poder ser aplaudida tanto quanto o marido. Isso lá atrás não era exatamente assim. A mulher, ela cuidava dos filhos, ficava em casa para atividades domésticas. Essa mulher que o Novo Testamento pensa. É a mulher que cuida das tarefas domésticas, que cuida do bem-estar do marido, se dedica para manter um modelo social de estratificação baseado mais de estratificação, não, de sociedade estamental, ou de unidade compreendida dentro de um fundamento estamental, em que o marido se torna perpetuamente o cabeça no sentido de dominante, aquele que domina a parte mais frágil, que é a esposa. E quando o marido se divorcia dela, ela se torna uma viúva sem ter a mínima condição de sobreviver. Por quê? Porque não estudou, não desenvolveu profissão, não tem salário. Então,
O Novo Testamento diz, olha, o marido compreendendo essa estrutura social que está por trás, ele diz, então o marido tem que ter uma certa preocupação com a vida da esposa, tanto quanto ele tem com a sua mesma. Então, aqui, a proximidade se dá pela valorização da outra. Quando Paulo diz que o marido tem que amar a esposa, é no sentido agápico. Eu já falei aqui. Não é ali no sentido erótico, agápico. Por quê? Porque ali está se falando de relacionamento, se está falando de saúde moral da relação. Portanto, não, ele está quebrando qualquer forma, qualquer presença de cultura de competitividade entre o macho e a fêmea. Então, a sinergia é o grande conceito. Sinergia é isso, é a combinação harmônica de dois movimentos diferentes que se dá em sentido convergente. Isso é unidade afetiva. Parece que o espírito do capitalismo patrimonialista desfuncionalizou esse modelo compreendido por Paulo. E aí hoje nós temos aí cada um vivendo à mercê dos seus próprios esforços. A mulher se esforçando no trabalho para ter o reconhecimento social. O homem se esforçando no trabalho para ter o reconhecimento social. Mas e no futuro? Já que o casamento é um contrato social, e no futuro? No futuro, caso não dê certo, a gente divide em 50% para cada. Então, olha bem, casamento é investimento. É uma poupança de médio e longo prazo. Você coloca, mas depois pega tudo de volta. Se é assim, se a gente entra no casamento para investir, para ter o retorno, então nós perdemos nós perdemos da nossa percepção o horizonte, eu diria, o horizonte semântico do significado que o próprio conceito de sinergia tem para o matrimônio. O conceito de sinergia para o matrimônio é cooperação afetiva. O marido não pode pensar em investir na instituição, matrimônio, tendo em vista um retorno futuro. Então, o casamento se torna uma espécie de investimento, de poupança, título de capitalização. Então, tudo que se investe agora, quando se quebrar a relação, quando ficar provado que o capital afetivo faliu na relação macho e fêmea, na coexistência macho e fêmea, não, você não precisa se desesperar. Tem a recompensa do capitalismo, que o capitalismo dá para os casais fracassados, afetivamente. Vocês vão ficar com um patrimônio, olha bem, existe alguma coisa melhor do que isso? Vocês dividem. Ela fica com a mesa, você fica com a cama, ela fica com os talheres, você fica com os copos, ela fica com uma parte da casa, ou então vende, divide em dois. Quanto que é a casa? 2 milhões, ó. Você fica com um e ela fica com um. Você financia um outro, apartamento de 2 milhões. Partindo, você investe um e dá para comprar, e vai ser só seu. Professor, isso também, essa racionalidade, né, essa maneira de pensar, às vezes produz a paranoia. Porque eu já conheci famílias muito ricas, em algumas famílias, não só uma, onde se repete o mesmo padrão. O contrato social do casamento ele é feito depois de um aval de uma equipe de advogados que vão tomar todas as precauções para que o cônjuge que está entrando não ameace o patrimônio da família. Então já tem uma defesa prévia. Para vocês terem noção de que o casamento hoje é contrato social, o válido não é o que se faz na igreja, é o que se faz no cartório. O que vale é o que é praticado pelo juiz lá no cartório. Esse é que tem valor.
valor social e jurídico. Por quê? Porque sempre se pensa na ruptura. Parece que a ruptura se tornou meio que pelo menos em termos potenciais, se tornou uma possibilidade quase que inevitável. O jurídico passou a também, quando você não faz em cartório, mas tem uma convivência de longo tempo, a relação estável, né? Também se acumula direitos. Sim. Então veja bem, não dá para negar, viu, meu caro amigo, meu caro irmão, minha cara irmã, amiga, não dá para negar isso. O capitalismo de patrimônio, ele produziu essa doença na alma dessa unidade social, dessa unidade afetiva que é o casamento. Deveria ser, em tese, o casamento. Mas o que produziu essa doença? Foi a natureza vulnerável do conceito. Qual o conceito? O conceito de monogamia. A modernidade, ela ressemantizou o conceito, agregando elementos que são típicos da cultura capitalista que se desenvolveu no mundo da modernidade. E não tem como negar isso aí. Então, o que nós fazemos para melhorar a saúde ou para restituir a saúde moral da relação no casamento? Nós temos que dissociar. O matrimônio produzia um descolamento, uma dissociação, eu diria, uma dissociação ontológica. O casamento precisa coexistir independentemente do capitalismo de patrimônio. Tem que existir, tem que romper. Quem vai para o casamento não tem que estar pensando no futuro retorno ou retribuição do investimento. Se você vai para o casamento pensando, você vai para o casamento com essa mentalidade de que o casamento é um contrato social, você não está indo pelo afeto. O que está motivando não é o amor. O que está motivando não é a pessoa. Você não está casando, não é porque o seu marido e a sua esposa se tornou uma peça vital na sua vida. Um componente vital, sem o qual você não pode projetar nem presente nem futuro para a sua existência. Portanto, quando a pessoa do marido se torna vital, ela se torna necessária para tornar a vida da esposa, para viabilizar presente e futuro da existência da esposa. O mesmo se dá em relação ao marido. É a mesma lógica. É isso que acontece? Não é isso que acontece. A pessoa da esposa e a pessoa do marido se tornou a coisa mais sem importância nos dias de hoje. Via de regra, a pessoa do marido se torna objeto de sarcasmo das esposas quando ela encontra com as amigas. Sabe aqueles encontros de final de semana? Quando a esposa encontra com as amigas para falar mal para tirar a roupa do marido para as amigas? Para expor a nudez do marido para as amigas? Para expor aquilo que acontece a nível de intimidade entre eles para as amigas? E o mesmo. Talvez os homens não façam isso. Penso que os homens não fazem. Mas existe sempre uma disposição também, parece que é cultural, uma disposição cultural por parte dos homens em desqualificar moralmente, intelectualmente, a habilidade das esposas e também atribuir um certo déficit moral no sentido de que as esposas, no sentido de que elas sempre são hábeis
para produzir conflitos e impotentes para sair dos conflitos. Elas produzem os conflitos, a desordem na relação, mas não tem um caminho, não apontam um caminho, uma direção para a superação do conflito que ela às vezes traz. Isso é uma disposição que às vezes se percebe muito presente na fala dos amigos quando se reúnem. Então, veja bem, isso é um problema. Eu acho que existe um grau de competição nisso aí. E a competição aqui é de natureza predicativa. A esposa está querendo mostrar, quando faz isso, que ela não valoriza o marido como pessoa. E o marido, de igual forma, faz exatamente a mesma coisa. Olha, eu penso que se a gente não modificar essa cultura que está associada à ética do capitalismo, que valoriza a competitividade como um predicado, eu diria, um predicado, um super predicado, né? Ou um predicado que deve ser compreendido como um predicado more, o mais importante. Enquanto a gente não combater isso, casamento, a natureza contratual do casamento vai cada vez mais produzir a cultura da morte recíproca na relação. Um querendo matar o outro, um querendo afogar o outro, um querendo destruir o outro, um querendo expor a vergonha do outro. Com essa qualidade, com essa natureza doentia, dessa moralidade praticada por ambos na relação, não há como a gente projetar um futuro do presente para um casamento. O casamento acaba quando isso está presente. Mas se quiser continuar, pode continuar. Para efeito social não tem problema. E é assim que muitos casais estão juntos hoje. Católicos, evangélicos, estão ali para mostrar que está tudo bem. Socialmente está tudo bem. Mas o marido não procura mais, a esposa não ama, não sente que a vida perde o sentido se a presença da pessoa da esposa não estiver entranhada na vida dele. Eu tenho o hábito de falar várias vezes no dia, expressar o meu afeto pela minha esposa. Aí às vezes eu chamo ela, bem, ela não escuta, eu falo, bem, aí eu expresso meu afeto por ela. Eu faço isso porque eu quero fazer isso. Não há nada me obrigando. Não existe um pastor, não existe uma plateia me coagindo a fazer isso. Ali é só eu e ela. E o silêncio do vento. Aliás, nem existe vento dentro do apartamento. É uma necessidade minha de deixar esse sentimento transbordar do peito para a boca, do peito para fora. Aí ela responde, ela corresponde. Um sorriso, aquela carinha de inocente de uma mulher. Que eu costumo falar para ela que ela é hoje o mesmo de quando eu a conheci, com 14 anos de idade, quando eu comecei a namorar com ela. E quando eu vejo o futuro, quando eu projeto para o futuro, a vida para o futuro, a nossa vida a dois para o futuro, a minha vida pessoal para o futuro, eu não consigo pensar isso sem ela estar do meu lado. Ela é imprescindível.
não há possibilidade de eu pensar o futuro do presente, seja pessoal, seja como unidade afetiva, se ela não estiver comigo. E quando isso acontece, eu cuido dela como pessoa. Isso me lembrou uma ocorrência de alguns anos atrás. É, eu conversei contigo uma vez, né? No início do casamento, acho que nos 2 primeiros anos do casamento, eu vou fazer 20 anos de casado. Então, isso foi lá nos 2 primeiros anos. Eu fui lá no seu apartamento. Você me fez uma pergunta, não sei se você lembra. Falou assim: seu casamento é um barquinho de papel. Ele está atravessando um oceano tempestuoso. Quando você olha, né, nesse horizonte, dentro desse barquinho de papel, o que, que você enxerga? Eu falei, bem, eu não sei como está começando, né? Mas eu acredito que de alguma maneira ele vai chegar do outro lado. Aí você falou assim, bem, enquanto permanecer assim, a perspectiva é boa, as possibilidades são boas, né? Quando você projeta para o outro lado sem ignorar que as chances, né, trabalham contra, mas ainda assim se consegue enxergar em perspectiva, né? É nesse sentido que o senhor está falando. É isso aí. Então, casamento não é céu. Casamento não é céu. Não é um espaço em que o sofrimento deixará de existir como tal. A juventude, às vezes, vai para o casamento com essa compreensão, com essa crença de que casamento é a irrupção do céu na vida de um homem, de um casal, né? E não é o céu. Então, o horizonte do patos é parte do processo de construção da relação. Então, se constrói com afeto, por quê? Porque a presença onipresente do patos está ali, ó, no cotidiano, na vida compartilhada entre os dois. Choque de mundos. É um choque de mundo, é efeito. São pessoas que permaneceram na sua integridade, coexistindo, nesse mundo que se chama unidade afetiva. No entanto, a individualidade está ali. E por causa da individualidade, existe a forma de sentir e transmitir o que se sentiu. Dela para ele e dele para ela. E não existe linguagem unívoca para isso. Às vezes ela vai discordar. Não, eu não percebo assim. Eu não vejo dessa forma. Às vezes ele vai discordar, eu também não. Então vamos para o cartório. Você não concorda comigo, eu não concordo com você, vamos para o cartório. Olha, quem está nos ouvindo, se tiver essa disposição, eu vou te pedir um. Eu vou te dar uma sugestão. Não casa, não. Casa, não. Não destrua a sua vida e nem a da sua namorada, que seria a futura esposa. Fica solteiro. Vai ser o melhor para você e para ela. Casamento tem que ser visto com seriedade, com serenidade, mas tem que ser visto, sobretudo, com fé. O que é a fé? É a resistência que se desenvolve dentro dessa natureza, eu diria, renunciante, ascética, resiliente, que deve integrar a psicologia de cada unidade. A psicologia do macho e a psicologia da fêmea. De cada unidade, não. De cada parte da unidade. Do macho e da fêmea. Então, veja bem, a gente disse que a modernidade ela construiu e partilhou em termos de movimento cultural e um bico, ou seja, um bico porque se tornou onipresente, essa noção de realidade fragmentada.
Portanto, nós passamos a desenvolver um certo apreço pelos conceitos de suficiência, os conceitos de emancipação, o conceito de individualidade, o conceito de autonomia. Então, a modernidade criou, nada mais, na verdade, a modernidade fez com que esses conceitos se transformassem em valores da cultura moderna. E valores que têm o poder de tornar cada indivíduo mais competitivo. Quanto mais autônomo, mais você desenvolve habilidades para se tornar no futuro. No futuro não muito distante, um self-made man. Não se transforma no self-made man sendo ajudado. Portanto, o conceito de unidade, que pressupõe dependência recíproca, e não é com esse conceito de unidade que se chega ao aplauso, eu diria, ao reconhecimento social das habilidades que cada qual quer na sua individualidade, quer que haja o reconhecimento social. Eu já prestei muita atenção, sempre quando eu vou para casamentos, para festas, ajuntamentos de natureza social, eu presto muita atenção nas pessoas. Isso faz parte da minha formação e eu gosto, sempre gostei. Eu observo, eu faço leitura de movimentos sociais, de movimentos de mobilidade social, mobilidade afetiva. E eu percebo que é sempre complicado, né? Quando o casal sai de fora de casa para o espaço social, espaço público. É notório a necessidade da divergência entre eles, acontecer entre eles. É difícil haver assim a fala do marido sendo validada pela fala da esposa e vice-versa. Então, um sempre está tentando dar um retoque para tornar diferenciado. Olha, a minha fala foi diferenciada. Porque existe essa coisa de valorização da individualidade, valorização da independência. Eu penso por mim mesmo. Eu ajo a partir dos valores que eu construí para mim mesmo. O meu mundo significa eu mais eu. Então, esses conceitos que se transformaram em valores caros para a sociedade moderna foram importados para o casamento através dessa cultura da competitividade. Herança do capitalismo, herança da ética religiosa, herança de uma ética do trabalho dentro de um sistema capitalista que afastou, que alienou o marido da vida com a esposa. Afinal de contas, para ele chegar ao sucesso do self-made man, a coroação, né? Ele tem que passar pelo menos 12 horas fora de casa. No mínimo. O ideal é 15, 16, 17 horas. Ele chega cansado, toma um banho, a mulher serve ele um jantarzinho, meio fala assim, eu tô cansado, vou dormir. E vai dormir. Aí no outro dia ele acorda às 5 da manhã, toma um cafezinho, vai pro trabalho. Dá o beijinho de sempre, aquele beijinho assim, sabe? Na esposa, tuque. Aquele beijo de bico, né? De papagaio.
O beijo que você dá em criança. e vai embora. E quantos casais estão vivendo exatamente dessa forma? E não perceberam que isso tudo foi construído pela influência de uma cultura que é um movimento invisível. Você vai copiando. A mídia vai transmitindo, você vai copiando, você vai vendo nos filmes um novo retrato da pessoalidade, um novo retrato da individualidade. E a gente vai no cinema e a gente fica encantado com isso. Professor, eu me lembro de um caso, uma situação real, não é cinema, não, em que a mulher quer o afastamento da relação porque ela entende que todo o sucesso profissional dela dependeu da presença, da orientação, do auxílio do marido, não é? Então ela diz: eu quero provar que eu posso chegar ao sucesso profissional sem a sua presença. Então esse se tornou um critério de ruptura para ela. Eu conheço. Conhece. A gente já fez tanto isso, né? Já passaram tantas pessoas, Sim. talvez dezenas ou centenas de pessoas. Às vezes perde a memória, né? Então veja bem, monogamia. Esse modelo monogâmico, nós estamos falando dele. Como é que ele foi sendo, eu diria, remodelado nos tempos da cultura moderna, né? Então ele foi remodelado, remodelado a partir de uma estrutura axiológica que diz respeito ao novo modelo de sucesso da individualidade que se foi construído a partir de uma ética religiosa. Então, veja bem, mas olha só, olha como é que a igreja não, a religião, ajudou a destruir o que ela mesma diz que não pode ser destruído. O que ela mesma diz que tem que ser considerado sacramento. Mas ajudou. Se diz que tem que ser indissolúvel. Que o casamento tem que ser eterno. Eles usam essa expressão, eterno, dando a ideia de que não pode acabar nunca. Mas quem aguenta viver no inferno? E é para não viver no inferno que o Paulo diz, olha, Deus é um Deus de paz. Não combina vocês dizerem que servem a um Deus de paz, vivendo entre vocês como se fossem dois inimigos, em guerra entre si o tempo todo. E diz, não, e vamos fazer isso até o final, até o fim dos tempos, até os séculos dos séculos. Tem que usar o bom senso. Não dá para você. Não dá para compreender o casamento seguindo para o futuro assim. O marido não vai compreender a esposa como parte vital da relação. Dentro desse modelo, eu diria, destruído, e com um potencial de destruição, de autodestruição, que esse conceito moderno, atual, contemporâneo, de monogamia traz consigo mesmo. Então, nós temos que encarar isso aí. Está acontecendo isso aí. A unidade afetiva se converteu em contrato social. A expressão contrato, em si, já preconiza o potencial de ruptura. Todo contrato. Você pode quebrar o contrato. Ele costuma incluir cláusulas de quebra. Cláusulas de quebra. Rescisão. Se fosse compreendido como unidade social ou unidade afetiva, não tem. Contrato tem cláusula, não tem nada.
É a dependência das pessoas. É ele dependendo afetivamente dela e ela dependendo afetivamente dele, da presença afetiva dele. Ele aceita o auxílio dela, ela aceita o auxílio dele. Sem essa demanda de independência que o professor narrou no caso, né? Sem a demanda de independência. Paulo, né, é uma expressão forte. Cuida dela como cuida do próprio corpo. Isso para mostrar que não existe, quando compreendido como unidade afetiva, a valorização não é da etiqueta social, que é atribuído tanto a ele quanto a ela. Que deve ser atribuída a ele com uma função social definida e a ela. Não. Mas é como se fosse uma necessidade instintiva, natural. Como se fosse próprio, natural do marido amar a esposa, cuidar dela. Quando se cuida dela, a saúde existe saúde na moral da relação, do matrimônio. Quando não se cuida, é porque nessa relação o conceito de independência ganhou asa, criou força. O conceito de autonomia ganhou asa, criou força. E é esse modelo que nós estamos vendo aí, ó, aos milhares, se não aos milhões. E aí não vem o pastor falar, simplificar demais as coisas. Vamos ser realistas, vamos olhar para o que está acontecendo. Olha para o que está acontecendo. As coisas não são fáceis, pastor. Sai do gabinete, vai para a vida. Deixa essa coisa de viver de igreja só no gabinete da igreja, esperando que algum membro vai lá te visitar para falar sobre o casamento. Não. Eu sou estudioso da moral e da ética do matrimônio há muitos anos. Há muitos anos eu venho me dedicando a esse tema, sempre compartilhando com o professor Cláudio, amigo de muitos anos, um professor Timóteo, amigo de muitos anos, e outros mais. Quantas vezes, quantos sábados nós saímos para falar sobre isso? Então não estou começando aqui, não estou começando agora. E isso tudo vai refletir o quê? Na qualidade da copresença, do exercício, eu diria, da sexualidade com essa pitada cultural do hedonismo. Sabe, nós temos que criar um conceito diferente de sexualidade, um conceito que poderia ser muito bem propagandeada, né? Da seguinte forma: edossexualidade. Edossexualidade. O casamento exige a instituição da edossexualidade. O prazer, quando bem vivido na relação macho e fêmea, entre casais, marido e mulher, ele se torna meio que ele se torna um componente, um critério de desparadoxalização para a própria relação. Do não, a relação acaba sendo paradoxalizada. Ela perde a projeção do futuro. E o presente se torna uma experiência infernal de coexistência. Eu conversei com uma moça casada alguns anos atrás, 3, 4 anos atrás, aqui de Goiânia, que ela era de igreja, e a igreja é famosa, hein? Igreja famosa, igreja grande, uma das maiores.
de Goiânia. Ela dizia para mim que estava vivendo um verdadeiro inferno dentro do casamento. Que ela sempre, quando ela preferia sempre estar num espaço e num lugar dentro da casa que o marido não estava. Porque o marido se transformou meio que um daimônio, né? Um demônio. Uma presença que gera déficit ontológico. Um potencial de adoecer a autoapreciação do ego de cada um, dela, no caso dela e dele, né? De forma separada. Não dá para pensar esse tipo de casamento. Não dá para pensar esse tipo de coexistência. Casamento como nessa forma, não. Mas lá atrás, quando começou, se prometeu na presença de todos e do padre. Não, nós vamos nos amar na doença, na pobreza, na saúde, etc, etc, etc. Nada disso é lembrado. Depois que passa 5, 6, 7, 8, 10 anos. Tem muitos casais que ainda pensam que alguma coisa de extraordinária vai acontecer no futuro de forma mágica. Não vai acontecer. Se não houver mudança, se não houver uma separação, um abandono deliberado, racionalmente planejado de cada qual desse modelo que faliu, não vai haver mudança no matrimônio, na relação do matrimônio, não vai haver. Já vi um pouco, talvez esse seja um problema que afeta mais parte do mundo evangélico do que católico, mas são tendências, tem perfis, tem cursos sendo vendidos na internet de restauração do casamento que vendem essa ideia, não que não acredite que Deus não possa fazer qualquer coisa, mas é como se Deus não chamasse para mudança e ele viesse e resolvesse magicamente sozinho. Então, às vezes se pensa muito pouco questões como essas que o senhor está falando, mas chama a pessoa para fazer campanhas e conta histórias de sucesso, de casamentos onde já houve adultério, as pessoas voltarem, se perdoarem, viverem, mas parece que sem entrar fundo na complexidade disso. Eu acredito que essas coisas podem acontecer. Eu só não acho que, pelo que o senhor está dizendo, né, não me parece ser razoável que não se enfatize o trabalho de mudança de cada um dos envolvidos nisso para encarar o problema de frente e achar que Deus chega e restaura magicamente, sendo que eles precisam só sentar e ficar orando, alguma coisa assim. Alguns falam de campanhas, né? Sim. Existe até cursos, né? Cursos são vendidos na internet. Cursos, assim, vendidos literalmente. Tem muitas igrejas aí que fazem cursos com casais, o tal de etc. Não vou nem falar o nome aqui, mas tem cursos para casais aí que se faz muito dentro das igrejas. O que modifica? Nada. Porque a leitura é uma leitura falsa. É uma leitura mentirosa. Não é uma leitura que está sendo feita e que foi feita, desenvolvida para pensar uma mudança qualitativa de fato. E é isso que a gente está precisando. Nós não precisamos retirar, anacronizar a monogamia. Não, o papo aqui não é esse. Eu quero que isso fique sempre claro para o nosso ouvinte. Monogamia não é um modelo que anacronizou para a gente. O que a gente está propondo é o seguinte: é preciso mudar. Nos próximos episódios, nos 2 próximos episódios, né? Não um próximo episódio, nós vamos tentar dar o desfecho para a nossa reflexão
a partir de 4 ou 5 orientações gerais, e nós vamos fazer a releitura de 4 ou 5 crenças que se tornaram, eu diria, crenças que herdaram a cultura de uma religião que trabalha mais para destruir a beleza da coexistência dessa unidade afetiva do que para favorecê-la. Então, talvez hoje, o que eu vou dizer que pode ser mal compreendido e mal interpretado pelos os religiosos mais radicais, né? Geralmente aqueles que são mais doutrinistas, né? Que são mais teológicos, né? Talvez, mas a religião talvez seja a base de todo o descontentamento e toda a distorção. Ela seja a base, ela talvez seja a base que alimenta essa imagem distorcida que nós temos hoje do conceito de matrimônio monogâmico. Se a igreja se despertasse, se a igreja e a religião se despertasse, haveria maior investimento na educação. Tem que aprender mais sobre o que está acontecendo na cultura. O professor Cláudio deu uma exposição para a gente. O que está acontecendo lá fora? Várias exposições. O que é flutuação lógica das identidades? Em que sentido esse fenômeno da cultura, dessa sociedade que está aí, dessa sociedade escatológica que está aí, em que sentido esse fenômeno afeta cada indivíduo da unidade, cada parte da unidade afetiva e da unidade afetiva como um todo. Então, é preciso saber fazer exegese da cultura e da sociedade. Uma boa exegese. Depois, fazer uma boa exegese do Novo Testamento, da fé cristã, da ética do reino, expostas pelos evangelhos, através da descrição da vida de Jesus, do que ele fez, do que ele viveu, do que ele ensinou, e também dos textos de Paulo. Entender bem isso aí. Porque eu penso que quem está nos ouvindo está entendendo que nós não estamos aqui falando em nome de uma denominação, de uma igreja. Nós o tempo todo falamos da fé cristã. Pega desde o primeiro até esse episódio de hoje. Se em algum momento nós falamos em nome de uma igreja, de um ramo eclesiológico, de uma tradição eclesiológica, uma tradição histórica de uma igreja, de uma religião específica. Não. O tempo todo apresentando a fé cristã. Agora nós estamos apresentando, estamos terminando esse tema da religião. Vamos para um outro tema, mas todos temas com relevância nesse mundo contemporâneo. Chegou o momento da fé cristã falar, a voz da fé, o que a fé cristã tem a falar sobre o que está acontecendo no mundo contemporâneo. O que está acontecendo com quem vive dentro da igreja, dentro da religião. Porque o que não deveria acontecer na religião está acontecendo. A apostasia da fé. A apostasia da fé não está acontecendo fora da religião, fora do espaço religião e igreja. Está acontecendo dentro. Em certo sentido, se reflete dentro desse contingente que está crescendo cada vez mais na estatística do IBGE, que é o desigrejado. Então,
Eu penso que chegou na hora. Não é o pastor, não, você tem que vir para a igreja, porque se você não vir para a igreja é pecado. Você vai para o inferno. Isso é cretinagem. O pastor que faz uso desse discurso é um cretino. Querer obrigar que uma pessoa, um membro da sua igreja, fique na sua igreja ouvindo baboseira de domingo a domingo. Então, não foi por esse discurso. Jesus não chegou para nenhuma pessoa que ele se aproximou e falou assim: olha, ou você aceita o que eu vou falar para você como verdade, ou você vai para o inferno. Ele nunca chegou. Ele não chegou lá para a mulher do poço, a samaritana. Você tem uma vida suja, hein? Eu conheço, hein? Seu passado. Eu sei de tudo. Eu sei o que você fez no. Como é que é o nome do filme? Verão passado. No verão passado. Eu sei, hein? Cuidado. Não. Ele se apresentou. Olha, se você soubesse quem é esse que fala contigo, do seu interior jorraria águas. Então, é outro encontro. É um encontro com natureza terapeutizante. O que a fé cristã quer provocar entre as pessoas é a revitalização de uma perspectiva de presente que perdeu o futuro. Uma reconciliação do futuro com o presente. É isso que a fé está querendo produzir. Por isso que o conceito reconciliação aparece no Novo Testamento, no texto de Paulo. E aquela é a mensagem, a definição da mensagem do Evangelho. O que a mensagem do Evangelho do Reino quer dizer? Que Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas do céu e na terra. E a ponte para você estabelecer essa reconciliação é a morte que se deu no crucificado, que por causa da ressurreição ganhou sentido vicário. Portanto, quando se pensa em redenção para a vida, se pensa em restauração da saúde para o doente. Não é saúde só para o corpo, mas é saúde para a mente. É a forma como sente a vida, é a forma como se pensa a vida, é a forma como se pensa o futuro do presente, sem medo. É a forma como isso impacta a interação com o outro. E o Paulo diz: desperta, ó tu que dormes. Olha só que expressão. Se não, isso aqui não é contemporâneo. Olha para a qualidade de psicologia que está presente nos evangélicos, dentro das igrejas, que são membros de igreja, mas que estão vivendo sem a alegria da fé. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te. E Cristo reconciliará, esse é o sentido, resplandecerá sobre ti. Mas o problema é que é o medo do futuro. O problema sempre foi o medo do futuro. Por isso que o Apocalipse é isso. Quando a gente abre o Apocalipse, fala: o futuro. É o medo do futuro. É o medo de que o presente nunca seja reconciliado com o futuro. E nesse hiato, a gente caia. O hiato é o inferno. Não. É aquela figura do Apocalipse. Toda lágrima será, né? Enxugada. Não haverá mais medo do futuro. O futuro estará reconciliado com o presente. Esse é o sentido de eternidade. Esse é o sentido de vida eterna. Quando não há mais movimento do presente, movimento melancólico, depressivo, do presente funcionando para matar a esperança da pessoa em relação
ao seu projetar para o futuro, ao projetar, ao seu olhar projetivo, a sua esperança, a sua expectativa projetiva para o futuro. É sempre, tem muita gente que só vê morte, só vê doença, só vê prejuízo, só vê fome, só vê miséria. E que por causa disso não desenvolve habilidade para confiar, confiança, fé. Nós precisamos de fé para quê? Para confiar em Deus, sem ficar querendo ensinar Deus toda hora. Olha que movimento que ele tem que fazer. Então, a religião que tentou ensinar Deus os movimentos é aquela religião que diz assim, olha, eu determino. Não é? Teve uma religião do século passado, que nasce aqui no Brasil a partir da década de 70, 80, é a igreja que determinava tudo. E que colocava Deus como uma espécie de funcionário que tinha funcionário de tempo integral, né? Sim. 24 horas. E aí é que eu via muito aquelas orações, viu, Marcos? Eu determino, Deus. Eu declaro também. Eu declaro. Eu falei assim, mas puxa vida, reduzir a Deus a isso, hein? Então, para a gente terminar, nós já estamos já no prazo, né? Então, para a gente ter... Exijo, é o meu direito. É o meu direito, eu exijo, né? Eu lembro disso aí. Todas essas igrejas estão sem... Perderam a mensagem, perderam a relevância. Sim. Tem uma da Chama, que agora pintou de preto, perdeu a relevância. Foi forte aqui em Goiânia. Era forte aqui em Goiânia. O líder foi para Brasília, perdeu. Não tem mais mensagem, não tem mais relevância. Aí a comunidade que sai dela perdeu a relevância também. O pastor dela acabou. Acabou, não tem mais relevância. Cadê os caras lá de São Paulo? Aqueles movimentos, o gospel, etc. Cadê? Uma igreja que era muito importante, vocês devem saber do que eu estou falando, né? Lá em São Paulo, que botou muita gente desse movimento gospel em evidência, né? Cadê esse pessoal? Não tem mais mensagem. A igreja hoje está sem saber o que fazer, a igreja evangélica. Por isso, justifica-se esse alto teor de cumplicidade dela com a vida do mundo, através da política. Já que o evangelho perdeu o sentido, vamos envolver com a política. Vamos eleger pastores evangélicos para ir para a política. Aí, todo mundo na política agora está a paz do Senhor, a paz do Senhor. Você vem cá, a política virou igreja agora? Aí faz um discurso, vamos fazer um movimento, uma manifestação. Vamos lá. O pessoal vai falar sobre a igreja, cantar, orar, dar rodopeio lá em cima do negócio, rodopiar, falar em línguas estranhas pela madrugada. Não distorce a fé cristã, não. Isso é escândalo. E a vida dos crentes não mudam, porque são movimentos vagos, movimentos que não têm significado moral. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, tem que ter transformação. Esse tipo de movimento da igreja evangélica não está produzindo mudança. Não está melhorando a qualidade de vida dos casais. E, consequentemente, da família também. Da família também. Eu queria que você pensasse isso, ouvinte do nosso podcast. Nós não estamos aqui com a intenção de te atrapalhar a compreender a fé. Nós estamos aqui exatamente com a intenção oposta a essa. Se a gente não pode te ajudar, nós não vamos te atrapalhar. Mas se a gente pode te ajudar, nós tentaremos te ajudar. Mas você tem que se permitir a ouvir o que está sendo comunicado aqui. Ouvir sem preconceitos, sem pré-julgamento.
Olha, cuidado com o seu pastor doutrinista costuma falar, tipo de crítica que ele costuma fazer. Eu espero que você seja profundamente abençoado com tudo isso que a gente está fazendo e falando aqui. E a nossa participação hoje, então, chega ao fim. Eu queria que o pastor, o professor Claudivan, fizesse uma oração agora para a gente terminar esse momento de reflexão. Pai, que alegria para nós que a gente possa ser iluminado pelo Teu Espírito e trazer luz para tantas pessoas que precisam, Senhor. Eu peço que o Teu Espírito paire sobre nós, que traga uma mensagem de fogo, de luz, que possa, Senhor, provocar amparo, possa provocar uma revolução na vida de quem está nos ouvindo. E somente se o Senhor quiser fazer isso, vai acontecer. Não depende de nós, mas eu peço que o Senhor abençoe as pessoas que abriram o coração e que ouviram essa mensagem. Amém. Amém. Com essa oração a gente se despede. O professor Anderson propôs que esse desfecho seja feito no próximo ou nos próximos episódios, né? Não, a sequência eu acho que ela está agora caminhando para um desfecho. A gente não promete que será um episódio, né? Mas está caminhando para um desfecho em breve. E eu acho que para quem chegou até aqui não vai querer perder a melhor parte, né? Melhor parte, depois que o médico diz qual é a doença da gente, é quando ele conta para a gente que há possibilidade de cura. Então, conto com vocês, porque o que dá sentido para fazer isso aqui, primeiro, é a vocação que Deus nos deu. E essa vocação está direcionada para curar pessoas. A gente só faz isso aqui porque a gente acredita nessa missão. Essa missão que a gente está fazendo, ela joga luz e quem produz o movimento de cura é a atividade que vai acontecer em cada um que ouviu pelo movimento do Espírito. A gente acredita que esse é um movimento produzido por Deus na sua ação providente e nós queremos que você continue fazendo parte disso, reproduza isso para outras pessoas. Muito obrigado e até o próximo episódio.